aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política. Hoje nós vamos falar de Genial Quaest. Depois de 3.000 anos sem postar vídeo direito, talvez agora vá, hein? Inclusive, ó, só para vocês terem uma ideia dos bastidores, eu estou com essa camiseta aqui e eu vou estar com ela não só nesse vídeo, mas nos dois próximos. Por quê? Porque pra mim é tudo no mesmo dia, pra vocês são em dias diferentes. Mas não tem problema, porque o que importa aqui é o conteúdo. Porque a gente tem que olhar aí que o Lula tá com 44%, o Bolsonaro tá com 26%. Aliás, a gente vai mostrar todos os gráficos possíveis aqui, mas no final dessa história nem tudo parece ser a realidade, sim, né? Na realidade, uma coisa que eu sempre tenho deixado aqui é que, pra mim, pesquisa eleitoral, antes de iniciar a campanha eleitoral, ou seja, até mesmo em julho, todas elas parecem sinopse de livro, assim, tipo, você só lê a sinopse, mas você não abre o livro pra entender ele inteiro. E muitas vezes essas pesquisas eleitorais são consideradas manipuladoras, porque elas erram o sentimento do eleitorado. Mas o problema não é a pesquisa tá correta. O problema é o que a mídia divulga. Se a mídia continuar insistindo em divulgar o cenário estimulado, obviamente que você vai rotulá-la como uma pesquisa equivocada. Mas a gente tem que entender as entrelinhas dessas pesquisas e não apenas a capa, a sinopse dessa pesquisa. Então vamos começar pela capa, por que não, né? Para vocês entenderem primeiro, para depois entender o conceito, né? Vamos começar pela capa, que é a pesquisa estimulada que a mídia divulga. E eu vou começar por dois cenários, porque o terceiro eu vou deixar para depois. Não sei se vai ser nesse vídeo, se vai ser no outro, mas eu vou deixar para depois. Vamos aí. Lula do PT aparece no primeiro cenário com 44% das intenções de votos, e são votos totais, seguido por Bolsonaro do PL com 26%, Sérgio Moro do Podemos e Ciro Gomes do PDT estão empatados com 7%, João Dória do PSDB e André Janones do Avante tem 2%, Simone Tebet do MDB tem 1%, branco ou nulo ou indeciso soma um total de 11%. Já o cenário 2, que tem a presença de Eduardo Leite, mostra Lula do PT com 45%, Bolsonaro do PL com 25%, Moro do Podemos já tem 6%, Ciro Gomes do PDT tá invertido, mas tem 7, tá na frente. João Dória do PSDB e André Janones do Avante, 2. Simone Tebet do MDB, 1. Eduardo Leite do PSDB, mas a caminho do PSD, 1. E branco ou nulo, indeciso, soma um total de 10% das intenções de voto. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então vamos consertar algumas coisas. Primeiramente, as diferenças entre o cenário 1 e o cenário 2. No primeiro cenário, o Lula tá com 44, no segundo ele tá com 45. Pra mim, isso já tá dando uma coisa errada. Por quê? No segundo cenário, tem mais opções. Tenta imaginar o entrevistado respondendo: eu voto, vamos supor, eu voto em qualquer outro candidato sem ser o Lula. Aí chega o segundo cenário e aparece o Eduardo Leite como opção. Não, mudei de ideia, agora eu vou no Lula. Mano, qual é o sentido? Normalmente, quando você filtra a quantidade de candidatos, aumenta pro que é mais conhecido ou pro que tá liderando, que normalmente nessa época do ano é o mais conhecido. Não necessariamente é o grande favorito, até porque muitos favoritos, se for levar em conta esse mês em todas as épocas, basicamente não foi meio que aconteceu. Mas a gente olha aqui, na realidade, o Lula tem 44%. A outra mudança do cenário é a presença do Eduardo Leite, que tem 1%. De onde ele vai tirar esse 1%? Do Sérgio Moro, que está com 7%, e ele cai para 6%. E aí vocês começam a perceber que o Moro não está enfraquecendo. É porque estão surgindo os pré-candidatos da terceira via. Tanto que o Moro tinha 9% quando ele estava naquela forte posição de liderança da terceira via, lembra? E aí o que acontece? Hoje ele está com 6% no cenário com o Eduardo Leite. Por quê? Porque ele perdeu 3% para quem realmente tira dele, que é o André Janones, que está com 2%, e o Eduardo Leite, que está com 1%. Por quê? Porque o Moro, ele é um candidato fraco comparado a esses dois, e esses dois têm uma posição e uma comunicação muito melhor do que o Sérgio Moro, né? Eles têm uma postura de preparados, de pessoas que são realmente líderes capazes de engajar esse país. E o Moro já é aquela coisa assim que você tem um pé atrás. Será que é mesmo para ser ele? Será que vai dar certo mesmo? Então fica aquela coisa do pé atrás. Mas, independente disso, a questão é, e Lula e Bolsonaro, quanto eles têm juntos? 70%. 70% do Brasil tá entre ou ser fiel demais a eles ou estão no automático. E outro ponto também, por que o Bolsonaro tem 26% e o Lula tem 44%? Porque num outro gráfico, que é o que eu chamo de gráfico das três vias, onde a pergunta é: quem você prefere que vença as eleições? Lula, Bolsonaro, nenhum dos dois? Ou você não sabe o que vai fazer? 44% preferem o Lula, 26% preferem o Bolsonaro, 25% nenhum dos dois, é o famoso eleitorado nem-nem,
e 5% não sabem o que opinar. E aí você já tem dois dados que mostram o Lula com 44 e o Bolsonaro com 26. Portanto, eu acredito melhor a gente encaixar que a porcentagem do Lula é 44, a porcentagem do Bolsonaro é 26, e aí o restante é o que tem mesmo: 7 pro Ciro, 6 pro Moro, 2 pro Dória, 2 pro Janones, 1 pra Tebet, 1 pro Eduardo Leite, 0 pro Dávila, e aí você tem a quantidade de brancos, nulos e indecisos com 11% só para bater os 100% aí. Mas não foge da realidade, porque estamos falando de margem de erro. Então você pode dar uma ajeitadinha de 1% que não vai fazer diferença para a análise total disso tudo. Só que aqui nós não somos iguais à mídia tradicional que vai mostrar a capa do livro para você acreditar nela. Não. Você vai ler o livro inteiro. Então vamos começar pelo cenário espontâneo. Qual é a diferença, JV? Cenário estimulado, que é o que a mídia mostra, é o cenário que o entrevistado ou ele escuta, porque a maioria dessas pesquisas são por telefone, ele escuta a quantidade de candidatos na ordem alfabética. André Janones, Ciro Gomes, blá 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 blá, Lula. Aí ele vai lembrar do Lula, vai ver que o Bolsonaro é um merda, ele vai falar: não, eu vou votar no Lula mesmo, porque é o único que tem capacidade, não sei o quê. Ou ele vota no Lula porque, mano, o Bolsonaro é uma merda, então vai o Lula mesmo, entendeu? Ele vai responder assim. Já o cenário espontâneo, ele só é perguntado o que ele vai fazer em 2022, ou seja, quem que ele vai votar. E aí é a resposta do coração. Quem é Lula e Bolsonaro mesmo vai falar que são eles, mas quem realmente não pensa neles vai responder outras questões. E neste cenário espontâneo do sentimento verdadeiro do eleitorado, nós temos 48% dos brasileiros que não sabem o que vão fazer. 27% votam no Lula, 19% votam no Bolsonaro, 3% vão para outros e 3% já estão decididos em anular o voto. E é claro, né, nessa questão de branco ou nulo, eu sempre deixo bem claro que, na minha percepção, branco ou nulo vai somar 8% nas eleições. Então aí você já pode descontar desses 48 a diferença de 3 para 8%, que é 5%. Então você tira desses 48, 5 vai dar 43% que estão indecisos de fato. Só por aqui já dá para perceber. Você tem uma maioria que não sabe o que vai fazer. Como que um analista político com formação acadêmica chega para o Brasil inteiro e fala que o cenário está definido, que a polaridade está fortalecida e que a terceira via está isolada? Como que isso pode ser colocado numa manchete se 48% do Brasil responde espontaneamente que não sabe o que vai fazer? E esse é o cenário que acertou as eleições. Por quê? Porque é como se fosse uma corrida eleitoral mesmo. Você vai conquistando os indecisos vão caindo e o candidato que surgiu com 0, ele vai crescendo até ganhar a corrida. Esse é o cenário real. E sempre aconteceu assim. E até às vésperas das eleições, muita gente continua indecisa, tanto que por isso que tem aquelas mudanças drásticas de cenário, igual aconteceu com o Romeu Zema em 2018, né, que estava com 15% e de repente terminou com 40%, né, uma coisa assim surreal. E aí você tem uma questão aqui que é a seguinte, né, esse eleitorado filtra bem quem são os fanáticos, porque você tem algumas referências. Por exemplo, 27% votam no Lula. É aquele eleitorado que votou no Haddad. Então o petismo mesmo representa 27% do país. Já o Bolsonaro, ele tem em votos espontâneos 19%, que cai naquela margem de erro dos 20% que ele teve não só no início das eleições de 2018, que é a base do eleitorado fiel dele, como também você tem aquela questão de ser a mesma porcentagem, ou cai na margem de erro da mesma porcentagem, quando o Brasil foi perguntado quem era o vencedor do ano em 2020, e 20% do Brasil respondeu fanaticamente que era o Bolsonaro. Então é impressionante como um cara desse consegue 20% do país. Um cara que literalmente tem todas as contradições do mundo, mas graças às fake news de WhatsApp e de Telegram, ele consegue manter 20% do eleitorado a seu favor. E claramente ainda tem muito eleitorado aí, tem muita gente desses 20% que pode mudar de ideia de última hora, pode acabar traindo o próprio Bolsonaro e vendo que a pesquisa está mudando de cenário, mudar de ideia. Só para deixar bem claro uma coisa, quando eu falo que o sentimento verdadeiro do eleitorado é a pesquisa espontânea, não significa que o estimulado tem que ser desprezado. Existe uma pré-tendência no estimulado, mas não é o sentimento real. O sentimento real está na pesquisa espontânea. O sentimento pré-tendência é a estimulada. Que pré-tendência a gente pode ver, por exemplo, de ver o Lula isolado lá na frente, quase ganhando o primeiro turno? É o fato do Bolsonaro ser um fracasso. Bolsonaro, ele é tão odiado
que até o Lula ganha votos. Seu maior adversário só está com muitos votos por causa da rejeição do governo, mas não é necessariamente um apoio à volta do PT, entendem? Então você pode pegar uma pré-tendência, mas você não pode decretar que o Lula vai ter 45% dos votos totais nas eleições de 2022. E mais do que isso, em votos válidos, possivelmente ele ganharia no primeiro turno, o que seria impossível num país tão dividido ideologicamente.